Saudações PSE, Psicologia, Sabedoria e Espiritualidade. Estou vestido a caráter, a gente está em Setembro Amarelo. Estou de minha polinha amarela aqui, você sabe o que significa Setembro Amarelo? É um mês de prevenção à questão do suicídio. A Associação de Psiquiatras do Brasil, mais o Conselho de Medicina e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, juntaram em 2015 e fizeram uma campanha do Setembro Amarelo. Eles têm um site que é Setembro Amarelo, vou deixar abaixo do vídeo, www.setembroamarelo.com.br, e lá tem bastante conteúdos bacanas e tem vídeos que são trechos de entrevista com várias pessoas famosas que vale a pena. Eu acho que é um conteúdo muito bacana de estar sendo visto por vocês aí. Segundo a Associação de Psiquiatras, 60% das pessoas que cometem a tentativa de suicídio, elas nunca passaram por um profissional, nunca passaram por um equipamento de saúde. E 90% dessas pessoas têm um diagnóstico de transtorno emocional. Entre os mais citados, os mais levantados, estão depressão, transtorno de bipolaridade, transtorno borderline e uso de substâncias psicoativas, uso de drogas. A diferença, eu trabalho no consultório, num período da tarde eu trabalho num hospital, e quando você trabalha no hospital você está mais na linha de frente, você pega mais pessoas que tentam a tentativa de suicídio e no outro dia você já está conversando com elas. Dentro desses dados estatísticos eu consigo perceber que é muito verdadeiro isso. E dentro desses levantamentos dessas patologias, a depressão, por exemplo, quando você conversa com a pessoa que teve a tentativa de suicídio e tem um diagnóstico de depressão, a grande maioria dessas pessoas, elas não sabem que tem depressão, elas não aceitam talvez que tenha a depressão, ou elas escutam de outras pessoas que elas são fracas por ter depressão, entre os preconceitos ou algumas coisas assim. E a pessoa acaba, não tem aquela história de quanto mais você mente, contando a mentira 100 vezes se torna verdade. Então, de tanta pessoa escutar que ela é fraca ou que ela é fraca emocionalmente, que isso é uma doença de frescura e blá blá blá, ela acaba também não aceitando e não procurando a ajuda. E quando ela procura ajuda, quando ela está melhor, ela não continua com as medicações. E aí quando vem de novo os sinais da depressão, é muito forte e ela não quer pedir ajuda, ela está com aquele sentimento muito complicado e é onde ela vem tentar esse ato suicida. As pessoas que têm um transtorno de borderline, o nome já é feio, né? E transtorno de afetivo bipolar, são pessoas também que seguem um pouco desse raciocínio da depressão, mas são pessoas que têm um modo de funcionar que é muito difícil, tanto para ela como para as outras pessoas. Isso gera muito atrito e as pessoas no dia a dia que têm isso, elas sentem muito angustiadas, é muito tempo com aquele sentimento de preocupação, estressante, de conflito, e ela começa a pensar mais em atos suicidas como uma tentativa de alívio, que ela também às vezes não procura ajuda. Isso fica muito claro, às vezes, no hospital. O outro de uso de substâncias, tem várias formas das pessoas usarem, de repente eu vou chamar das drogas, ou se usa de substâncias psicoativas, mas a grande maioria sempre tem uma questão também emocional, um conflito com a família, seja ele qual for, com as pessoas, os entes queridos, né? E ela usa a droga como talvez uma fuga, ou como para sentir um alívio. E aí quando ela usa a droga, ela fica sendo taxada de tudo quanto que é coisa ruim porque ela usou a droga, e ela não tem um suporte ou uma orientação em outras questões, ela fica taxada com isso e ela se sente a pior pessoa do mundo, e aí também que tudo não deu certo, todo mundo apontando os dedos para a pessoa, e também o suicídio acaba sendo uma forma dessas pessoas buscarem a saída. Então, realmente, dentro desses dados estatísticos e eu no meu dia a dia, eu consigo perceber muito isso, muito. Uma outra coisa muito interessante, quando você conversa com essas pessoas muito próximas desses atos, a pessoa aceita muito a intervenção médica e aceita muito a ajuda de ficar mais contida, de ficar mais num local mais adequado para receber o tratamento adequado.
E grande parte dessas pessoas, quase que 100%, sentem muita vergonha das pessoas depois dessa tentativa. E elas querem ficar um pouco mais longe mesmo, querem ficar um pouco mais afastada. E uma coisa que é incomum entre essas 4 patologias, que são as mais que aparecem em atos de pessoas que tentam cometer o suicídio, é o abuso sexual. Eu falo isso muito em outros vídeos, inclusive eu vou deixar abaixo do vídeo outros vídeos que eu falo de depressão, transtorno de personalidade e de transtorno borderline. O abuso sexual está muito ligado a vários casos. Só que com isso também, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nem sempre todas as pessoas que tentam esse ato suicídio, elas foram abusadas sexualmente. Não é isso que eu quero dizer, mas isso é muito grande em crianças e adolescentes. Vocês não têm a ideia da proporção do que isso aconteceu na vida dessas pessoas. E a grande expectativa dessas pessoas é que a pessoa que serviria para protegê-las nunca protege. E elas carregam isso o resto da vida delas. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser... Uma outra coisa interessante é que essas pessoas que quando sofrem um abuso sexual, a grande maioria, acho que 90% dos casos, para não falar mais, o abusador está dentro da própria família. Às vezes é um padrasto, às vezes é um pai, às vezes pode ser uma mulher, uma tia, alguma coisa assim. Também acontece o contrário, mas a grande proporção é mais que o abusador seja do sexo masculino. Isso é muito comum na prática, de a gente ver isso no dia a dia. E as pessoas esperam que essa pessoa que deveria cuidar delas, protegeriam elas. E geralmente quando as pessoas trazem essa questão do abuso sexual, isso acontece completamente o contrário. A pessoa acaba sendo mentirosa, a pessoa acaba sendo desacreditada. E isso com o passar do tempo, e aquele abusador, ele não fica afastado, ele fica próximo. E isso causa sequelas emocionais e psicológicas para uma vida inteira. Uma outra coisa muito comum que as pessoas podem, quando a gente fala de prevenção do Setembro Amarelo, as questões emocionais das pessoas, todas as pessoas que têm essa questão do ato suicídio, eu percebo também que na prática, no dia a dia delas, elas levam muito a consideração do outro a um nível muito alto. Isso é muito ruim, muito ruim. Eu sendo psicólogo, 20 anos aí atuando na área, alguma coisa assim, se eu for ver as redes sociais, eu sinto que a minha vida é uma merda. Desculpa a forma da colocação, mas assim, você vai acompanhar, se você for comparar a sua vida com outros, meu Deus do céu, você sente que eu sou o pior psicólogo do mundo. Você vê consultórios lindos, maravilhosos, serviços. A pessoa na rede social, ela vai mostrar o que ela quer, o de melhor, entendeu? O da foto, do ângulo. E eu sendo um profissional, eu vejo muito isso. Às vezes você sente a pior pessoa do mundo, que você trabalha, não conseguiu ir para Ilhas Maldivas e não sei o que e tal. E é o tempo inteiro as pessoas falando de como você tem que agir, de como que você tem que fazer, de onde você tem que gastar o seu tempo. Até certo ponto isso é muito interessante, isso é muito adequado. Nós estamos numa semana aí que estreou aquela série A Casa de Papel, onde, se eu não me engano, são 5 episódios. E aí as pessoas maratonam esses 5 episódios porque elas não aguentam, quer saber o que acontece, quer ir pro fim. Então, todo dia você sendo bombardeado com isso, todo dia você, em vez de treinar isso, antigamente era muito interessante que às vezes o seriado era sempre todas as sextas-feiras. Então você via um capítulo na sexta, esperava até a outra sexta para ver. Hoje, com essa questão toda tecnológica, eu não estou culpando a tecnologia, mas o despertar desses sentimentos, você sendo bombardeado por muita informação, isso cansa. Se você não souber dar uma pausa nisso, nessas questões, é muito ruim. Uma outra coisa que eu consigo explicar bem a importância de você gastar o seu tempo com terapia e isso ser um investimento é igual academia. Academia, eu tenho a imagem de exercício físico. Exercício físico faz bem para a saúde. Então, quando você vai para uma academia, você sabe que você às vezes vai cansado, vai sem vontade nenhuma, mas você faz o exercício e você sabe que às vezes você pode até sair daquele dia muito ruim,
mas às vezes você sai bem, você entrou mal e sai até bem, você entrou cansado e sai bem. Às vezes, mesmo você entrando cansado e você saindo cansado, você sabe que lá na frente você vai colher o resultado. Com a terapia deveria ser a mesma coisa, entendeu? E isso eu tô falando, pessoal, assim, ó, eu tenho dentro da minha família esse exemplo. As pessoas batem nas costas sua, falam, pô, sua profissão é legal, é bacana, tal, mas quando a pessoa vai buscar a ajuda necessária, ou quando ela precisa, eu tenho parentes que ele não vai. Mesmo com 20 anos tendo eu de exemplo, de conversa, alguma coisa assim, a crença é muito forte, tipo, eu não preciso, o psicólogo é coisa para maluco, e a pessoa não vai. Se eu tenho esse exemplo dentro da minha própria família, eu acredito que você tenha também na sua. Uma outra coisa que é muito interessante é que essas pessoas, todas que tentam essa tentativa de suicídio, eu percebo que as pessoas têm uma mal compreensão de tratamentos de terapia. Então as pessoas não têm o costume de passar para o psicólogo, acham que o psicólogo não são para elas, que o psicólogo é para coisa de doido, esse tipo de coisa. Isso é muito comum, aparece bastante. Uma outra coisa que eu vi um vídeo de um colega de um outro canal falando é a hipocrisia do Setembro Amarelo. Isso no dia a dia é muito comum e dentro do site, por exemplo, do próprio Setembro Amarelo, você vai ouvir muitos especialistas falando que nessa hora, quando a pessoa chega a cometer esse ato, alguma coisa, o que mais ela precisa é de médico. Está corretíssimo. Ela precisa de uma intervenção médica, ela precisa de um médico. Mas no dia a dia, eu percebo, não são todos, mas eu percebo que alguns colegas psiquiatras, eles não encaminham para psicólogo. É simplesmente também a questão só da medicação, de ali com ele, mas não caminha para psicólogo. Isso é a hipocrisia do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo a gente espera e é muito significativo. Você vai ver o Setembro Amarelo, você vai ver o Outubro Rosa, que é do câncer de mama, o Novembro Azul também, que é sobre a questão dos exames de próstata. Dezembro eu não recordo, mas em janeiro de novo volta a questão da saúde emocional com Janeiro Branco. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ficar por aqui, o meu canal não é um canal de entretenimento, é um canal mais sério, voltado para um público específico. Então eu vou pedir a ajuda de você de dar um like, de fazer algum comentário, de assinar o canal, porque quanto mais as pessoas fazem isso, mais o YouTube vai entendendo que as pessoas têm interesse e pode distribuindo, e um vídeo desse, dentro de outros que eu fiz, que eu vou deixar um link de alguns vídeos abaixo, pode ajudar as pessoas. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima.